Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? É um prazer falar com vocês mais uma vez e é muito bom estudarmos a palavra de Deus, né? Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer sobre essa reflexão bíblica do sétimo mandamento. Antes, gente, por favor, faço um apelo a vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, clica na palavra personalizada lá para dar uma força, para que você receba todo esse conteúdo. Para aqueles que já estão inscritos, muito obrigado, louvado seja Deus, porque vocês estão contribuindo para o avançamento da obra de Deus, irmãos. Vocês não estão assim, não sou eu que estou recebendo o destaque, a glória, nada disso. Esse canal é de Deus, ele pertence a Deus. Então, você está fazendo um papel de missionário. E se você divulgar esse canal mais ainda, você vai fazer com que a mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. E vai ser um missionário, um verdadeiro missionário. Você pode passar adiante, basta você clicar e enviar para um amigo seu, para uma amiga sua, e pedir para ele se inscrever. Porque esse canal precisa crescer para a honra e glória de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar, querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pela vida, pela paz, queira perdoar todas as nossas transgressões, nos lavar pelo teu sangue, abençoe esse vídeo, que ele seja gravado para a honra e glória do seu nome e que as pessoas possam recebê-lo e serem abençoadas por ele. Que essa mensagem vinda da parte do Senhor, não da minha parte, eu sou apenas um canal, que eu também possa aprender com essa mensagem, e todos nós, em nome de Jesus, amém. Hoje o tema é não adulterarás, Êxodo 20:14, mas o tema central é ser puros, que está ligado, né? Ser puro com adultério, não adulterarás. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza. Que mandamento? O mandamento do não adulterarás. E quando eu penso em pureza, eu penso em Enoque, porque Enoque durante 300 anos ele buscou pureza de vida, pureza de alma, né? Então, irmãos, o não adulterarás vai muito além de simplesmente eu adulterar com a mulher. Não se resume só a isso. Ou seja, eu posso estar adulterando um documento. O não adulterarás é muito amplo. E nós vamos ver o que a palavra tem a nos dizer. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os excitar. Então, irmãos, esse mandamento não proíbe simplesmente a impureza. Maus pensamentos, desejos sensuais ou qualquer tendência que venha os excitar, isso entristece o Espírito Santo de Deus. A pureza que Deus exige, não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração, porque é só lá dentro, que só Deus que pode sondar. Só Ele sabe se você está buscando pureza, se você é puro ou não. Só Ele sabe se eu sou puro, se eu estou buscando pureza ou não. Tá? Então nós temos que nos avaliar, fazer uma autoavaliação na nossa vida. Será que eu tenho sido um homem puro? Será que eu estou buscando pureza? Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus e seu grande alcance, declarou que o mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Não tem diferença para Deus. Ou seja, se você está tendo relações com uma pessoa que não seja sua esposa ou seu esposo, ou se você tem um mau pensamento, ou se você tem um desejo por alguma mulher, se você deseja alguma mulher que é casada, ou mesmo que não seja casada, mas que você seja casado, isso se torna um ato ilícito aos olhos de Deus. E a gente tem que vigiar, se cuidar, porque nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados por todos os lados,
um mundo onde a carnalidade impera com alta força, né? Nós vivemos num mundo onde a gente vê coisas que a gente pensa que já viu de tudo, como a matéria que foi publicada na Record, né? De uma mulher bonita, me parece até cristã, que abandonou seu esposo, traiu seu esposo com um mendigo, irmãos. Podendo se arriscar de pegar uma doença, de pegar uma pessoa que vive na rua, ela não toma banho, ela não tem uma higiene. Então, nada contra a pessoa em si, mas você tá correndo um grande risco. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, irmãos, é realmente difícil entender. Aí nós só podemos ver que essa pessoa com certeza foi possuída pelo mal para se prontificar a fazer algo desse tipo. Porque tendo um marido, um esposo, uma pessoa de bem dentro de casa, um homem que a ama, um rapaz até de boa aparência, e a pessoa se submeter a isso, irmãos, eu não posso ver de outra forma. Muito bem, Cristo nos ensinou, quando o pensamento do mal é amado e nutrido, embora secretamente, disse Jesus, isto mostra que o pecado ainda reina no coração. E o pecado não pode reinar no nosso coração. Ou seja, o nosso coração tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Não é à toa que Salomão diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da alma, da vida. Salomão fala isso. A alma ainda se acha em fel de amargura e em laços de iniquidade. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que condescende com mau pensamento, com um olhar concupiscente, pode ver no pecado aberto, com seu fardo de vergonha e esmagador desgosto, a verdadeira natureza do mal por ele escondido nas câmaras da alma. Então, irmãos, o conselho é fugir da prostituição, fugir do mal. Paulo diz isso. Fuja, abstende-vos de toda aparência do mal. Porque senão, irmão, se você começar a alimentar, a brincar com o mal, você vai cair. Não tente lutar pelas suas próprias forças, que você vai cair. O período de tentação sobre o qual talvez uma pessoa caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto ou latente no coração. Ou seja, isso não se revela na hora ali. Isso já estava oculto em você e no momento oportuno foi revelado aquilo que já estava em você, mas que até então não tinha se revelado por falta de oportunidade. Então, irmãos, eu costumo muito dar o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, A atitude que eles tiveram diante de Nabucodonosor, perto da fornalha ardente ali, aquilo não foi produzido ali. O que foi revelado ali foi algo que foi desenvolvido durante anos e que começou quando eles eram bem pequeninos, na sua infância, através dos seus pais. Preferi morrer do que transgredir o mandamento. Por isso que eles viram para Nabucodonosor e falam, se o Senhor Deus achar que deve nos livrar, louvado seja o nome dele. Se não, nós não vamos nos submeter a esse sistema, Nabucodonosor. Fica sabendo disso. E aí, irmãos, esses homens não tinham medo de morrer. Eles tinham medo de transgredir a lei de Deus. E o que aconteceu? Foram lançados naquela fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. E Nabucodonosor, quando olha para a fornalha, ele não avista 3, ele avista 4. E o quarto, ele tem a semelhança do Filho de Deus. Jesus estava com eles ali, porque eles tiveram fé que Jesus, se ele quisesse, ele poderia os livrar. O mesmo deve estar conosco, irmãos.
perseguição não produz justiça, revela justiça. O que foi revelado ali foi algo que já vinha sendo trabalhado desde a infância. Não adianta você achar que no dia que saiu o decreto dominical, você vai falar, eu sou por Cristo, eu não aceito isso. Não é assim, irmãos. Talvez você esteja pensando assim, mas cuidado, você não vai suportar, eu não vou suportar. Se nós não trabalharmos numa disciplina hoje, se nós não formos por Cristo hoje, nós não seremos no tempo de crise. Porque quem não é por Cristo no tempo de paz, não será no tempo de crise. Muito bem. O período da tentação sobre o qual talvez uma pessoa caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que já estava oculto, né? Latente no coração. Um homem é tal quais são os seus pensamentos. Porque do seu coração procede as fontes da vida. Já falei esse texto. O coração em que Cristo habitar estará tão repleto, tão satisfeito com o seu amor, que se não consumirá no desejo de atrair simpatia e atenção para si próprio. Ou seja, você vai desejar que Cristo apareça, que Cristo seja revelado, que Cristo seja o destaque, e não você, e não eu. Isso foi o que aconteceu na vida de João Batista, de Moisés, de Abraão. Que Cristo cresça e que eu diminua. Na vida de Daniel. Muito bem. Por todo tempo, quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com firme propósito. Por quê? Porque a todo momento nós temos uma luta com os apetites e paixões. E as paixões, elas só podem ser controladas pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, irmãos, as paixões vão aflorar. A Bíblia nos diz que no passado as pessoas viviam para comer, beber, casar e dar-se casamento. Até que Noé e sua família entrou na arca, fechou-se a porta e eles foram salvos. O mesmo que aconteceu no passado se repetirá. Hoje as pessoas vivem em função de bebida, de comida. Não que seja pecado comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, depende do que você está fazendo. Os antediluvianos viviam assim e não queriam dar satisfação da sua vida a Deus. Eles queriam viver ao seu bel prazer, sem consultar a Deus. Então, irmãos, em nenhum momento nós podemos sentir seguros, exceto quando podemos confiar em Deus. A vida escondida com Cristo. Nossa vida deve estar escondida em Cristo. Nós devemos estar debaixo das suas asas. Nós devemos andar como Ele andou. Por quê? Porque aí nós vamos ser controlados pelo Espírito Santo. Quanto mais próximo andarmos de Jesus, tanto mais nos tornaremos participantes do seu caráter puro e santo. Quer ter um caráter puro e santo, que é a única coisa que a gente vai levar para o céu? Se aproxime de Jesus, ande com Jesus, seja próximo de Jesus. E aí, o que vai acontecer? E quanto mais ofensivo se nos parecer o pecado, tanto mais exaltados e desejáveis parecerão a pureza e o brilho de Cristo. Então, irmãos, só existe uma forma de sermos puros: ocuparmos a nossa mente com tudo que é santo, justo, verdadeiro, e que se existe alguma virtude, algum louvor nisto pensai. O nosso pensamento deve ser preenchido pelas coisas do alto. Nós precisamos buscar a mente de Cristo. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós, em algumas versões fala o mesmo sentimento. Só que a palavra sentimento no grego significa mente. A mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então, irmãos, o meu desejo nesta noite
é que você seja uma pessoa pura de coração, de alma. Se você tem tido dificuldade com isso, peça a Deus. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com isso. Se ajoelhe e fale: Senhor, eu não quero ser assim. Me ajude a ter pureza de alma, de vida, a ser puro de coração, a te honrar, a te glorificar, a ser aprovado pelo Senhor, a ser como Enoque foi aqui na terra. Porque você pode ser como Enoque foi na terra, porque existe Enoque em nossos meios. Então, irmãos, esse é o meu desejo sincero nesta noite para você. Deus te abençoe, a você que me ouve. Fuja da aparência do mal, fuja da prostituição e procure andar com Cristo. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelo dia e pela noite, pelos momentos que aqui passamos, que a tua pureza possa ser gerada em nós, que nós possamos ter uma mente pura, Senhor Deus, que os nossos olhos possam ver Cristo, possam olhar para as coisas que são agradáveis ao Senhor. E não permita, Senhor Deus, que nós venhamos ser corrompidos pelo pecado. Nos lava, nos purifica pelo teu sangue e abençoe a todos aqueles que me ouvem, que possam buscar uma pureza de vida pelo sangue e pela graça de Jesus. Amém, Senhor.